Oi, tudo bem, Cecília? Tudo bem? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, é uma honra receber você aqui. E eu queria que você se apresentasse, falasse, né, da sua formação. A Cecília também é uma mãe atípica, mas eu vou deixar que ela apresente, que ela vai falar muito melhor do que eu. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sou Cecília Fernandes, sou fonoaudióloga, proprietária de uma clínica aqui no Rio de Janeiro, o Espaço Dedicar. Trabalho também como voluntária numa ação social no Recreio. Também atuo como voluntária na igreja, também trabalho de inclusão, respiro a inclusão. Mas acima de qualquer currículo, eu sou mãe da Gabi. Mãe da Gabriela, que é a minha grande faculdade como mãe atípica. A Gabi tem 12 anos, tem autismo e eu aprendo todos os dias com ela para ajudar a outras mães também. Ah, que bom. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Cecília, me conta um pouquinho, assim, você tem uma clínica, como é que surgiu essa ideia de fazer a clínica? Qual foi o assim, o start que deu? "Ah, eu preciso montar uma clínica". Como é que foi isso? Me conta um pouquinho. Na verdade, todo mundo pergunta: você tem clínica porque é mãe de autista ou é mãe de autista e tem clínica? É. Então, é, para curiosidade das pessoas, eu já trabalhava com autismo Uhum. antes de saber que eu teria uma filha autista. Ah, é? Sim. E aí, então, eu trabalhava com autistas e aí veio o diagnóstico da Gabriela, e só então eu tive o espaço dedicar. Mas antes do espaço dedicar, eu já tive uma outra clínica em outro bairro, Uhum. e então eu não tenho a clínica porque eu tive a Gabriela, e sim porque eu tinha interesse em trabalhar com crianças. E aí eu montei a primeira clínica, depois veio o diagnóstico e veio a segunda clínica, que é a atual de hoje. Entendi. Mas a Gabi tem quantos anos? 12 anos, quase 13 já agora nesse mês. E o diagnóstico dela foi com quanto tempo? Bom, o diagnóstico dela veio com mais ou menos 3 anos e meio, quase 4. É um diagnóstico tardio, né. Uhum. Na verdade foi um autismo regressivo, e aí vem aquela culpa que toda mãe atípica sente, né. Talvez se eu não tivesse trabalhado tanto, será que teria vindo o diagnóstico antes, né, Uhum. antecipado? Mas enfim, a gente só conseguiu diagnosticar mais ou menos aos 4 anos, e ela começou a regredir na fala, e um dia eu vi ela rodando na sala e eu disse para o meu marido: "Ela é autista". Ele até disse assim: "Nossa, você me deu um choque, assim, né", mas eu já trabalhava na área. Então É. foi um diagnóstico realmente tardio, mas, aconteceu, e aí eu reduzi minha carga horária, né, a gente entra naquela paranoia de mãe, de querer dar o máximo de atenção possível. Entendi. E quando você falou que ela tem 3 para 4 anos que você teve o diagnóstico. Aí nessa época você ainda não tinha a clínica? E Ou nessa estava na época, primeira? eu estava Na primeira na clínica. primeira Que clínica, você exatamente. já era Já dona? trabalhava, já era dona na primeira clínica, tive o diagnóstico, mudamos de bairro e aí veio a segunda clínica, e quando eu entrei de cabeça realmente no mundo da inclusão dentro da clínica, aí eu estudei o autismo mais ainda a fundo do que eu já estava estudando, por conta Entendi, da minha filha e das crianças atípicas que vieram para a clínica, virou basicamente uma clínica 80% de crianças atípicas hoje. entendi. Porque antes era Não para era. todas as crianças. Exatamente, Entendi. Aí com a exatamente. especialização foi vindo as outras crianças atípicas. Com certeza. E aí a equipe hoje ela é toda mais especializada para o público atípico. Entendi. É, assim, eu sou um pouco suspeita em falar, né, porque Uhum. a Manuzinha, minha filha, faz tratamento lá na clínica e, assim, a Cecília é excelente como profissional. E eu costumo dizer, assim, que quando você vê a Cecília na clínica, eu falo que não é só um chamado profissional, é um chamado de vida. Porque você vê, ô Cecília, e repito que eu sou suspeita em falar, mas eu não poderia deixar de perder essa oportunidade de falar aqui, porque a gente vê, assim, muita dedicação, comprometimento, né, muito amor envolvido, não é só a técnica, não é só: "Ah, chega ali e faz uma terapia", não é. Uhum. Você pensa em todos os detalhes, é no ambiente, é na recepcionista que está ali, é a forma como o os pais são tratados, é no evento que você faz, né, tem aquele evento do dia das crianças, que você faz com muito carinho, muito amor. Então a gente vê esse envolvimento
como um todo. Não é só um fato isolado, não é só uma criança que está sendo ali fazendo uma terapia, não é. Uhum. E isso é muito importante, não só para a criança, como para a família, como um todo, né. Eu não sei se isso vem pelo fato de nós sermos mães atípicas, ou porque você também tem um chamado ministerial, né, porque você também ajuda lá na parte da inclusão da igreja. E aí me fala um pouquinho como é essa parte ministerial dentro da igreja, porque você já lida a semana inteira, né, com É. as crianças atípicas e ainda chega aos domingos, você ainda está ali ajudando. Uhum. Como é que funciona isso? Qual a importância disso para você? Vou voltar só um pouquinho, assim, eu Fica à fico vontade. feliz que você perceba realmente que cada detalhe lá na clínica é pensado. Depois que eu virei mãe atípica, a gente passa a olhar o mundo com outros olhos, né. É, E eu sinto o que as mães sentem na pele. Então, de fato, eu me entrego, eu me dedico, por isso é espaço dedicar. E eu me envolvo com cada caso, então eu auxilio realmente cada família, eu sei de tudo que está acontecendo, né, se a criança está na mão do terapeuta adequado, porque a gente tem cada terapeuta tem um perfil. sim, Então eu tento encaixar aquela criança com aquele perfil, então eu penso realmente em cada detalhe da recepção, eu boto um livro para as mães se edificarem, sim. inclusive é um livro da devocional, né, que eu acho que edifica muito as mães. E aí vem o propósito, né, quando eu virei mãe atípica, a gente entende que existe um propósito por trás da mãe atípica, e é muito claro para mim esse propósito. E eu me dedico sim na igreja, porque eu acho que tem um chamado ministerial também, um chamado de estar auxiliando também as mães da igreja, enquanto mãe atípica, enquanto toda a sabedoria que eu tenho, todo o meu estudo, eu acho que eu posso também estar dedicando esses estudos não só na clínica, mas também na igreja. A gente sabe que é um desafio muito grande a inclusão dentro da igreja. É. E eu penso que eu posso auxiliar com o conhecimento que eu tenho, como mãe e dona de clínica. Aí auxilia muito. Eu lembro, né, quando a gente chega na igreja, que é você que tá lá, o Adalto: "Ai, era a Cecília que estava lá". A Manu já foi, era a Cecília. Eu falei: "E aí, a Manu ficou bem?". "Ah, era a Cecília". Tipo assim, relaxa que tá em boas mãos. Que E é muito bom. importante, porque você acaba compartilhando a experiência, né, e o conhecimento. Porque a fono fala um pouquinho dessa questão da sua formação, porque eu sei que tem várias especialidades, né, tem a aba, Uhum, métodos. Fala um pouquinho dessa parte de uhum. especialidade que ajuda no desenvolvimento lá da fono, né, como atuação da fono. Uhum. É, conforme eu te disse, assim, como quando veio a fonoaudiologia, veio para crianças típicas primeiro, né. Aham. Então a minha carreira começou com crianças típicas, eu também trabalhei com idosos e depois eu entro de cabeça aí no mundo da tipicidade, e aí eu estudo realmente ABA, o conceito BOBAT e metodologias bem voltadas para a área de crianças atípicas. E tem os métodos da fonoaudiologia que também são para todas as crianças, por exemplo, prompt, multigestos, né, aí são termos muito técnicos que eu acho que não convém aqui. Aham. Mas são conhecimentos que acabam me ajudando não só na clínica, mas, na igreja também, né, nesse meu propósito. Por isso o Adalto acho que fica tranquilo, porque ele sabe que eu trabalho na área e acabo meio que sendo voluntária na igreja, mas profissional também, porque eu trago Sim. essa técnica que de repente alguns irmãos ou irmãs não têm dentro da igreja. É, isso é muito importante. Você uma vez me contou, Cecília, e me veio à memória aqui agora, Uhum. que uma vez você ficou com uma criança autista que os pais iriam casar. Lembra disso? Lembro, nossa, foi muito gratificante, Conta. acho que foi mais gratificante para mim do que para esse casal, sabe. Eles ficaram muito agradecidos, porque a mãe tinha o sonho de entrar com um filho autista na igreja, e é um menino já acho que de uns 12 anos, um autista nível 3, que é o nível mais grave, né, para quem não tem esse conhecimento, nível mais severo do autismo. E aí ela me pediu alguma mãe que pudesse se prontificar ou algum voluntário da igreja a entrar com a criança na igreja. E na mesma hora eu me coloquei no lugar daquela mãe. Falei: Aham. "Puxa, que sonho mais lindo, né, poder entrar com um filho autista na igreja". E aí fui eu lá toda de preto para me passar imperceptível, coloquei um coque também no cabelo,
e sem bijuterias, eu fui mais discreta possível. Perguntei à mãe o que ele gostava, o que podia, o que não podia, e eu falei: "Meu Deus, eu sou louca, porque eu não conheço nada do menino, não é meu paciente". Não lembrava dele da igreja, ela estava meio sumida, e eu falei: "Bom, mas eu vou, porque eu acho que a mãe merece realizar esse sonho". E deu super certo, porque eu peguei lá as dicas na hora com ela, o que podia, não podia, e foi lindo de ver, assim, ele conseguiu entrar com ela na igreja, com abafador, e eu fiquei ali auxiliando. Foi muito gratificante para mim também. Mas teve um período antes, não teve? Ela demorou para entrar? Porque eu acho que foi um casamento coletivo, não foi? Demorou, e isso aí eu E comecei como a é que ficar foi nos preocupada. bastidores? Os bastidores não foi fácil, porque eu pedi à igreja que me cedesse a sala sensorial, que lá na igreja tem uma sala sensorial para os autistas, e eles não cedem assim, né, para abrir fora do dia. Aham. Mas eu falei que teria todo cuidado, eles entenderam ali a situação, e aí eu fiquei com ele, fiquei no balanço, e fiquei conversando, expliquei para ele, dei uma previsibilidade do que a gente estava fazendo ali, mostrei foto da mãe de noiva, eu pedi a ela que me mandasse, então Ah, que teve legal. todo um preparo ali do meu conhecimento técnico, que aí eu trouxe, para conseguir ajudar essa família, e foi muito bacana, foi muito legal. Então ele sabia que ele ia entrar para o casamento da mãe, ele estava sendo Sabia. preparado ali para entrar. Eu preparei ele todo ali, como demorou muito, como todo casamento demora aquele início, então eu te dei uma previsibilidade, foi ótimo, foi muito legal. Ah, que bom, É. que bom. Você falou até que a mãe ficou emocionada, né, te Muito, agradeceu. muito emocionada, muito emocionada. Ah, isso é muito É. importante, né. E é o que eu falo, é o além do profissional, né, é o algo mais, é o amor, é a dedicação, é a empatia pelo Isso eu tenho próximo. mesmo, Helry, muita, muita empatia, porque na Eu verdade a sei. empatia é se colocar no lugar do outro, mas isso às vezes é surreal, né, a gente conseguir se colocar no lugar do outro, mas eu na verdade estou no lugar de vocês como mãe, né, então eu sinto exatamente o que vocês sentem, então eu tenho essa verdadeira empatia, sabe. E isso me faz ser, talvez, muito dedicada e ter muito amor pelo que eu faço ali na minha profissão, tanto minha profissão como no voluntariado que eu sou da igreja e também tem um outro meu trabalho voluntário, né, Helry, na ação social com dança. Me conta então, como é que funciona lá? É a Cecília mãe atípica, é profissional, voluntária na igreja e na ação social. Bom, eu gosto muito de dançar. E eu falo para as mães atípicas que elas precisam ter um lazer. Então, mãe, tenha um lazer. É difícil, né? É, difícil, mas precisa de terapia. E meu lazer é dançar. E aí eu me descobri na Zumba Kids, que é um ritmo de dança, e eu me dediquei a esse ritmo voltado para as crianças e fiz um curso de instrutora. Ah, é? E encontrei um lugar para ser voluntária aos sábados de manhã. Chegando lá, pasme, 50% 70% da turma atípica, crianças atípicas, sem saber quem era a Cecília. E eu falei: "Nossa, eu tenho imã, o imã para criança atípica". Quando eu cheguei lá, autistas, TDAH, síndromes PC, cadeirante, e eu falei: "Meu Deus, realmente é uma missão, é um propósito de vida". E aí comecei a dar aula de dança para essas crianças, então todo sábado já tem um ano, acabou de fazer um ano agora Ah, esse é? mês de abril, que todo sábado eu tô lá na ação social, são crianças carentes do terreirão, tem que se Aham. estudar em escola pública, e mais da metade da turma é de criança atípica. E é muito gratificante para mim poder estar lá todo sábado, inclusive levar minha filha, né. Ah, ela participa? Participa Ela gosta? do jeitinho dela, né, Ah, que dança do bom. jeitinho dela e gosta, é muito legal. E lá tá aberto, assim, para as outras crianças, você pode falar para outras crianças irem ou Eu não? posso Como é que é? divulgar, só precisa ser de escola pública, Ah, porque é uma tá, ação social para crianças carentes, entendi. então é aberto ao E público. qual é o nome do lugar lá? Onde é que Ação Social Recreio, ah, tá, é, no esse nome Terreirão. mesmo. É. Aí, ó, então Aham. aproveitem, levem seus filhos Isso lá, aí, é fazer super a zumba legal. com a É Cecília, animado, viu? 45 minutos de aula no pique, todo sábado. todo E sábado. é lá dentro do centro social, né? É, e sabe o que que eu vejo, Helry? Uma outra realidade de crianças atípicas sem tratamento, né. Ai, você estava falando Então sobre isso é, esses dias. pois é. Então eu tenho, assim, eu tenho uma clínica com pessoas com poder aquisitivo bom, né,
E tenho a ação social, onde crianças não têm tratamento, onde tem que escolher entre a comida e o tratamento. E aí quando eu chego no sábado, eu tenho mãe que já disse para mim: "É a única coisa que ele tem durante a semana inteira, é a sua dança". E Eita, dança não é a terapia que ele precisa, né. é. Então é muito doloroso, sabe. Eu acho que a terapia tá virando artigo de luxo, sabe, e isso é muito triste. Eu até tive que colocar um gerente lá na clínica mais ou menos recente, porque eu estava começando a dar terapia. E aí eu falei: "Gente, eu não posso ficar à frente disso", porque aí Aqui o mistura a coração de mãe mãe, com a empreendedora, né, é. e eu não tô mais à frente dessa parte, porque é muito doloroso ver, né, essa outra realidade de pessoas que não podem ter a terapia que precisa. Você tocou num ponto, assim, bem delicado, até estava conversando sobre esses dias sobre a terapia, né. Primeiro porque as terapias são fundamentais, né, para as pessoas atípicas. Assim como a gente precisa se alimentar, a criança atípica precisa fazer a terapia, porque é isso que vai torná-la independente, isso que vai fazer com que ela seja inclusa de verdade na sociedade, isso vai fazer com que ela se desenvolva, faz parte do desenvolvimento da criança. As Uhum. terapias, a gente sabe que é fundamental para aquele ser humano. Só que a gente tem 2 pontos bem cruciais aí. O primeiro, os planos de saúde, que os planos de saúde hoje não querem mais cobrir terapia. É. Os que têm, rescinde de forma unilateral, mesmo não podendo rescindir, eles rescindem porque faz a Uhum. terapia. Uhum. E você entra naquela briga infinita. Um exemplo é o meu caso, né, a gente teve que entrar judicialmente, conseguimos agora o liminar, até comentei com você, né, Uhum. conseguimos a liminar para poder o plano cobrir as terapias que a Manu precisa. E o plano não é barato, o plano É. é caro, o plano de saúde, para você ter as terapias, ter a cobertura, você paga um plano de saúde caro. E você tem um outro lado, o poder público, Uhum. que é muito inerte em relação a essas questões, porque a gente poderia eu falei: "Gente, é caro". Realmente, clínica, o profissional, o material que precisa se utilizar, tudo é caro, né. O brinquedo Uhum. é caro, o objeto é caro, para montar uma Os clínica é cursos caro, voltados para essa área são muito caros também. o profissional qualificado é caro, né. Exatamente. E é por isso que acaba sendo as terapias ficam caras. Custo alto. É. Mas aí você olha, tudo bem, é caro. E o poder público? Uhum. Poder público, ele tem condições de fazer clínicas que atendam as pessoas com deficiência. Pois é. E Exatamente. cadê essas clínicas? Cadê essas casas, né? A gente Exatamente. vê uma ou outra que está começando, mas ainda é muito pouco. É, e com profissionais, às vezes, que não têm o recurso suficiente para se qualificar, para dar um atendimento de qualidade ali, né. Então é uma realidade muito difícil que eu tenho visto lá na ação social, na própria igreja também, né, a gente vê crianças que não têm tratamento, assim como na ação social. Então, são 2 realidades completamente opostas que eu vivo, né, de mães que conseguem e ainda assim tem liminares ainda rescindindo, que não pagam. Então pra nossa realidade como dono de clínica também tem sido muito difícil. Sabe, planos que demoram 3 meses para repassar um valor de liminar, e a gente tem que sustentar os profissionais, então tá bem complicado, né, para as famílias atípicas conseguirem tratar o que seus filhos precisam. É, verdade. E em relação a essa questão das crianças que são mais carentes, né, vamos dizer assim, e que o poder público deixa a mercê e não faz nenhum tipo de tratamento. Eu sei que você vai responder, mas eu queria que você falasse, assim, a diferença no desenvolvimento dessa criança que desde cedo veio, teve tratamento, e aquela que nunca teve nenhum tipo de atenção. É, a diferença é nítida, né, Helry, porque as crianças precisam de terapia. É como você falou, né? É questão de sobrevivência ao mundo que tem que precisa receber essa criança. Então, para ela sobreviver, ela precisa de ter essas terapias, esses estímulos. E dependendo da severidade do caso, mais terapias ela precisa. E essas crianças que não tiveram terapia, muitas vezes é um andarilho que você vê na rua, sabe? É um mendigo que você está vendo ali na rua, que é um autista no passado que não teve uma terapia. Então, a falta de terapia é muito sério, sabe? E os pais, assim, das crianças que não têm terapia,
provavelmente vão ter a tendência a ser mais depressivos, já são famílias que normalmente sofrem de depressão, de ansiedade, tem até um estudo, se eu não me engano 70% das famílias atípicas sofrem de depressão, de ansiedade, as mães principalmente, e você imagina essas famílias que não têm tratamento, que o filho faz crise ali diariamente, não tem dinheiro para medicação, que o governo não dá a medicação que a criança precisa. Então são crianças que ficam cada vez mais graves, porque a criança sem terapia, ela se torna cada vez mais grave, e a gente pôde ver isso na pandemia, quando as crianças ficaram sem terapia. Como que a Gabi fez crise em casa, minha filha, que tem Aham. todo um recurso, né, toda uma rede De apoio, de né. apoio, como que ela fez crise durante a pandemia. Foi impressionante a falta de terapia, como faz o caso ficar mais grave. Na pandemia, ela parou de fazer ou ela só reduziu? Parou, Ela porque parou a gente mesmo? foi obrigada a fechar a clínica, né. Ah, você fechou? Não, eu não acho que Fechei, eu não estava nessa acho que época você ainda não com você não. estava. É, É. Fechei, a gente foi obrigado a fechar, as crianças ficaram todas sem terapia, e pós-pandemia eu recebia umas crianças que as pediatras me ligavam e perguntavam: "Cecília, eu não sei te dizer se é autismo ou se é fruto da pandemia". pandemia. Então, assim, a falta de terapia realmente ela acarreta, assim, coisas sérias na criança, e é o que eu vejo lá, às vezes, nas crianças lá do terreirão. E na igreja também, crianças sem terapia. É Entendi. muito E houve sério. regressão? Houve, né, da Houve, após houve, pandemia. com certeza, houve sim. Crianças que ficaram muito em tela, porque não tinha o que fazer em casa, crianças em apartamentos apertados, que não tinha como sofrer uma estimulação ali tátil, né, Uhum, e de toda forma, qualquer tipo de estimulação, ficaram sem. Então houve regressão sim, a falta de terapia traz isso. entendi. É. O TEA, né, que é o espectro autista, para o pessoal que está nos assistindo, ele além das terapias, eu tô falando do TEA, mas tem outras também deficiências. Eu tô falando porque a Uhum, Manu é síndrome de Down e ela não usa medicamento. uhum, Mas normalmente, você pode até me corrigir se eu estiver errada, normalmente os TEA têm a tendência a utilizar algum tipo de medicamento, seja para controlar, seja para dar uma amenizada na agitação, uhum, né, no raciocínio. Eu vejo muito os TEAs mais na parte de medicamento do que as crianças que têm síndrome de uhum, Down, uhum, é isso. né. Procede Procede, isso, né? procede, a não ser que o síndrome de Down tenha como comorbidade um autismo associado, um TDAH associado, ele acaba tendo que tomar medicação, porque a medicação não é para o autismo, e sim para os sintomas que ele traz, para as comorbidades. Aham. Então, normalmente o autismo ele tem uma ansiedade generalizada, que é o TAG, aí toma medicação para ansiedade. Então ele pode ter um TDAH como comorbidade, então ele toma medicação para o TDAH. Pra concentração, Para né? concentração. Então, sim, procede, principalmente nível 2 para 3. Normalmente eles tomam medicação além das terapias. O nível um menos. Entendi. E aí entra mais uma despesa, que é a questão do medicamento. É. E se o medicamento eles tendem a desregular, né, a ter crises, não é isso? Com certeza. Então, muitas crises e crise, assim, quantas vezes a criança faz crise e a gente tem que mostrar uma fortaleza e você nem sabe o que aquela mãe passou em casa, que a crise é muito triste de ver uma criança em crise, né, ela fica totalmente descompensada, desorganizada, descontrolada mesmo, né, e às vezes pode durar por muitos minutos ou até por meia hora, 40, né. Então é muito difícil conseguir controlar uma criança numa crise e a medicação ajuda a controlar isso. Então você Aham. imagina uma criança de um nível social baixo, que não pode ter aquela medicação e faz crise todos os dias em casa. E aí tem aqueles históricos antigos que as crianças eram amarradas em casa pela falta de medicação e porque as famílias não conseguiam controlar. Então, Entendi. Você já pegou algum caso na igreja, na clínica ou lá na ação. ação social de desregular, da criança desregular? Vários, vários, já peguei É muitos. mesmo? Sim, com certeza. E a gente tem as nossas técnicas que a gente aprende nos nossos estudos de como conseguir organizar aquela criança. E não é uma receita de bolo, porque se fosse seria fácil, né? Então, às vezes vai funcionar daquele jeito com uma e com outra não vai funcionar daquele jeito. Então, já peguei sim.
Criança que meu apartamento, né, Helry, eu sou prova viva, assim, Gabriela já fez muitas crises e eu já tive um apartamento sem nada, não podia ter nada em cima da mesa. Eu tinha uma filha que quebrava tudo dentro de casa, eu não tinha televisão. Então, assim, entendi. até que a gente conseguisse chegar a uma medicação adequada, com muito custo de tempo, de custo financeiro, terapias adequadas que eu fui colocando depois na minha clínica mesmo, né, aí eu faço a propaganda, Pode fazer, pode mas graças a fazer. Deus ela tem uma equipe muito boa hoje. A medicação a gente conseguiu ajustar, mas eu não tinha um objeto dentro de casa. E ela realmente quebrava tudo, nem televisão eu tinha. Então, graças a Deus, hoje ela tem toda uma equipe multidisciplinar, uma medicação adequada, a igreja que ela consegue frequentar, porque a gente não conseguia frequentar lugar nenhum. E ela hoje está muito bem organizada. Mas quais são todas as famílias têm direito a isso? Tem direito, É, tem, né? Mas mas conseguem consegue? alcançar É, isso? Não, infelizmente. É muito triste de ver a realidade de algumas famílias hoje. entendi. Você falou que hoje você consegue ficar na igreja, né? Uhum. Então já teve alguma igreja que você passou que não deu para ficar por causa do atendimento à Gabi, Com a certeza não teve. inclusão? E como é que foi essa experiência, assim, você É, a quer falar um pouquinho inclusão sobre posso isso? falar sim, a inclusão na verdade eu posso te dizer até como um todo, né, porque, o difícil de ter o filho autista não é ter o filho autista, e sim o mundo que não consegue receber o nosso filho com a inclusão que ele precisa. Então eu já passei exclusão na igreja, eu já passei exclusão no shopping, então o mais triste é você chegar no parquinho e você escutar os ruídos, uns cochichos, né, "Lá Aham. vem ela", né. Então, no shopping, uma vez, quando a Gabriela não conseguiu esperar numa fila, e ela ultrapassou para o pula-pula, e uma mãe falou gritarias comigo, né. Ah, é? Sim, na própria igreja, né, as pessoas perderam a paciência, então muitos lugares eu não conseguia frequentar pela falta de inclusão que infelizmente a gente ainda passa isso na nossa vida de mãe atípica. Porque incluir não é só botar uma rampa, né. É, É saber o que aquela mãe precisa para ser incluída no shopping, na é. igreja, na escola. É até o não olhar discriminatório, né. Basta isso, já ajuda a começar a incluir. É, O não discriminar, o não rir, o não olhar, é. o Você não saber que aquela criança está passando ou por um momento de desregulagem ou porque ela está com um comportamento típico dela, mas atípico para outra criança, e eu acho que só você não olhar discriminando e falar assim: "Não, tá tudo bem, é uma criança atípica que tá ali". Eu acho que isso exatamente. já É. já ajuda muito a gente, né. Não julgar, O não né, julgar, é. já não atrapalha, que se você não quiser atrapalhar, não julgue, você já É. está fazendo alguma coisa ali. Eu não sei como você lida com isso, mas eu meio ignoro. Não sei se você faz isso, assim, a Manu, um exemplo, a Manu gosta de Uhum. ficar no chão. Gente, mas ela adora ficar no chão, Eu sei. sabe. Ela tá andando no shopping, do nada ela deita, É. fica no chão. "Ah, Manu, levanta, Manu". Manu não tá nem aí. E aí as pessoas começam a olhar. E assim, eu tenho essa postura. "Ah, você tá vendo que ela é atípica, então me Uhum. deixa, sabe. Deixa eu aqui com a Manu que eu me resolvo". Eu acho que às vezes eu dou uma ignorada no ao redor, porque assim, as pessoas é o que você falou, a inclusão não é só uma rampa. Eu achei interessante essa frase, né, é um todo, é um olhar, é um conjunto. É a Então, empatia, é a né. empatia com o outro. Então se você tá vendo que a criança tá tendo um comportamento diferenciado, você tá vendo porque assim, nem toda deficiência você consegue ver. A Manu é Uhum. nítido, você olha É. pra ela, você vê que ela tem síndrome de Down. Uhum. Então se você vê que a criança tem síndrome de Down, tá com um comportamento diferenciado, então assim, releva, uai, né. Exatamente, é isso. Eu já tenho essa maturidade também, Tu né, já faz isso tive também? Ah, sim, para mas de eu vejo muitas mães brigando e eu não julgo, sabe. Principalmente, assim, quando é uma mãe recente, né, quantas mães até se resguardam e deixam de sair. E algumas saem e encaram ali, né, brigam, e eu acho que não vale a pena brigar, sabe, mas eu acho que a gente também pode fazer a nossa parte. Então, por exemplo, se eu puder botar um cordãozinho ah, nela, sim.
Eu acho que isso colabora, porque é o que você falou, o autismo não tem cara. É, Então, é bonitinha, cabelo enroladinho, quem disse que tem? é. Então, passa como falta de educação. Então, o que eu puder fazer também para colaborar com a Ah, muito sociedade, bom. eu faço, eu coloco o cordão. E se eu tiver que dizer assim, olha, ela é autista, por isso ela está se balançando quando alguém ri, eu Uhum. não brigo, mas eu explico. Porque se a gente explicar, a gente está ajudando a sociedade A a entender. entender, né? Ah, sim, ela precisa se balançar, sim, ela precisa, porque aqui está muito estímulo para ela, é muita luz, é muito som, e ela precisa se movimentar o corpo. Ah, então tá bom, entendi. Ah, As crianças no parquinho é interessante, eu peço a ajuda deles e aí eles se sentem importantes. "Você ajuda a Gabi?" Ou ela está aprendendo a falar. "Tia, mas ela já tem 12 anos." "Sim, mas ela tem autismo, então ela está aprendendo a falar e ela precisa de você para ajudar ela a falar." "É mesmo, tia? Eu posso ajudar a Gabi?" "Pode." E aí pronto, você começa a fazer que legal. a inclusão ali, né, quando você É, explica para a sociedade o que a criança autista precisa. Estou falando do autismo porque sim, é a sim, a minha sua filha realidade, né. é, mas isso é em qualquer deficiência, pensando agora nos pacientes, né. Eu acho que é isso, as crianças deficientes, a gente precisa que, auxiliar o mundo, a vida, né, de como incluir na sociedade. Isso está cada vez mais aí, porque o número está crescendo, os números estão É, crescendo de diagnósticos. é, verdade. A Sarinha faz muito isso também, né. Às vezes Uhum, a Sarinha tá brincando com a Manu ali, chega uma outra criança, aí se ela perceber que a criança ou ignorou, ou fez algo que, né, deixou a Manu de lado, aí ela fala: "A minha irmã é especial", tipo assim: "Você tá hum. vendo que ela é Que especial?" bonitinha, Então ela faz essa conscientização. E eu isso. converso muito com ela, porque a Manu fica com muito ciúme quando vê uma terceira criança pra brincar. Se tiver na Uhum, piscina, chegar perto, a Manu faz pirraça pra chamar a atenção da Sara. E eu falo e não é da Sara, a criança faz isso, né, quando ela tem sim. um irmão ou irmã em casa, que ela vai ficar Uhum, com outra criança, ela deixa o irmão e vai ficar com a aham, outra criança. é. E eu falo assim: "Sara, quando você for brincar, você traz a Manu com você, não deixa a Manu sozinha, porque senão ela vai ficar excluída, e ela é sua irmãzinha". Então eu converso mu por mais que a Sara seja mais novinha, eu converso muito com ela, porque ela é criança, ela tá ali o tempo todo, né, com a Manu. Eu também Uhum. já fiz, assim, de conversar com uma criança, ver que a criança ou tá agindo de forma diferente, ou tá olhando diferente. Isso. Aí eu converso: "Você sabia que a Manuzinha é especial?" "É, ela tem síndrome de Down", então a gente tenta conversar, né, pra é o que você falou, você ajudar o mundo também a Uhum. ver. Eles nunca vão ver como a gente vê, né, É, porque o olhar verdade. de mãe atípica é o É, único e exclusivo. mas você tocou num ponto importante, que é a família orientar a criança típica. A conviver com a atípica, porque o que a gente percebe, não sei se você passa por isso, mas é a falta de convite para uma festa, Sim, né, sim, é a a gente passa falta por de isso. os amigos se reúnem para uma piscina, para um cinema, Não e chama, não né. chamam a Gabi, porque de repente vai a mediadora e é mais um convite, porque eu digo: "Eu vou mandar a Gabi", mas como a mediadora, porque ela precisa ir com uma acompanhante, eu não falo Sim, mais babá, porque ela já está grande, mas uma aham. acompanhante, uma mediadora. Então quantos convites a gente deixa de receber. Até essa semana eu fiquei muito feliz, porque a minha professora que me dá aula de dança, ela disse assim: "Ó, qualquer dia eu vou levar a minha filha para ir na piscina com a Gabi." E é difícil a gente ouvir isso. Então eu acho que o que falta são as famílias em casa também orientarem os seus filhos que são típicos, ditos como os normais, né, É, a conviverem, a incluírem os nossos filhos de acordo como eles precisam. sim, Sem rir, sem debochar, né, tentando cuidar, tentando ajudar, chamando é, para brincar, do jeito que ele consegue brincar. Isso é importante. é. É, porque tem muitas coisas também que parte dos pais, né. Que os pais Exatamente. podem fazer esse trabalho, né, de ajudar, de incluir, de conversar, até de conversar, ó: "Ah, na minha escola tem uma criança com TEA, tem uma criança com síndrome de Down, ó filha, ela é diferente. Ó, vou te contar um caso aqui que eu lembrei. Uhum, A Manuzinha, a Sara, tinha um coleguinha que ela chegava em casa e falava assim: "Mãe, fulaninho me bateu". uhum. Sempre ficava com queixa dele: "Fulaninho me bateu, fulaninho me bateu". Aí eu falei: "Filha, mas ele bateu porque quis, como é que foi?". "Não, mas ele vive me batendo". Aí eu falei: "Vou conversar com a professora, né, saber o que que aconteceu". Uhum.
E aí ela me falou que ele era especial, que ele era TEA. Hum, Aí eu fui e conversei com a Sarinha, falei: "Sarinha, olha, sabe por que que ele bate em você? Porque ele é especial, ele é assim igual a Manu, só que ele tem autismo e a Manu tem síndrome de Down, então tem vezes que ele é uma fuga dele, ele não faz porque quer, ele não faz pra machucar você, isso, você orientou é uma ela. reação e tal". Enfim, aí conversei com ela, depois disso ela se tornou a melhor amiguinha dele É, e falava mais que ele não estava batendo. Acho que é. até quando ele batia, ela falava que ele não estava mais batendo nela. Ah, que bonitinho, porque são crianças, né. É, e ele parou também, porque é um É, comportamento ali temporário também, né. E depois são ele foi melhorando e parou também com esse comportamento de bater. aham, é porque são crianças, então acho que tem que partir da família, orientar e até tentar se colocar no lugar da gente como mãe, né, porque a É, gente tem todo esse período de luto, de culpa, né, os 15 anos da Gabriela, nossa, quando eu estava grávida, a gente já pensa nos como é que vai ser a vida, e aí de repente é. morre vários sonhos dentro da gente. Será que essa família, essa mãe, consegue se botar um pouquinho no nosso lugar enquanto mãe, e para orientar os filhos dela a conviver, né, com os nossos filhos? É. Você falou também aí sobre a questão de sonhos, né. É. Eh, com a Gabi, hoje, se eu pensar assim, qual é a sua maior preocupação com a Gabi em relação por ela ser atípica, como mãe, Uhum. o sonho de mãe, assim, o que que mais, não fala incomoda, assim, mas o que mais te preocupa? Olha, eu acho que a minha preocupação deve ser de 90% das mães atípicas, né, é o futuro. Quem vai cuidar É, quando eu não estiver mais aqui? Quando é, o meu marido não estiver mais, né? Eu tenho uma irmã que mora fora do país, ele não tem irmãos, e a gente fica: "Quem vai cuidar?". E aí a gente pensa: "Deus proverá", nós que somos é, cristãs, né. é, Essa é a minha maior preocupação. E meu maior sonho, ao contrário de muitas mães de uma menina de 12 anos, que de repente que namore, que bom, hoje eu quero que ela seja independente o máximo possível que ela puder. E é, por incrível que pareça, o valor que eu dou, por exemplo, aprender a ler e escrever, não é o valor que uma mãe da minha atual, uma menina de 12 anos, valorizaria, né. Então hoje ela é, está aprendendo a ler e escrever, então eu quero que ela possa ser independente, que ela consiga fazer tudo que uma menina de 12 anos faz, que ela possa ir a uma festa, que ela possa dançar e estar no meio dos adolescentes. Eu quero a independência dela, é a autonomia, é o que a gente busca, né, Helry, com as nossas é. crianças. É. Eu acho que é mesmo, é a maior preocupação da gente que é mãe atípica é a questão da autonomia, né. Exato. Porque é aquilo, né, quando a gente morrer, quem vai cuidar, quem vai Exa ficar? Então, quanto mais autonomia eles tiverem, mais tranquila a gente vai ficar, né, porque a gente sabe que não vai ficar dependendo para as coisas do dia a dia, né. Às é. vezes para ir ao mercado, tomar um banho, ou para fazer uma leitura do medicamento, né, que a leitura é muito importante. Uhum. Eu oro, eu tenho certeza também que você ora pela Gabi, Com certeza. e eu peço também que a Manu aprenda a ler, aprenda a escrever, porque a leitura, né, Traz traz independência, né, não é pelo independência, fato de ser alfabetizada, e sim pela poder se comunicar através de um celular que está aí na mão de todos os adolescentes é, da idade dela, então, que ela não consiga talvez ler e escrever como eles, mas fazer um áudio, né, então isso traz independência, traz autonomia, né, e qual é a mãe de uma criança típica de 12 anos valorizaria isso hoje? Porque isso para ela é super natural, mas para é, mim não. Então a gente passa a valorizar detalhes que uma mãe típica não valoriza, é, né, então, é a autonomia que a gente busca, é o principal para o futuro ela conseguir sobreviver sem a gente. é, mas vai dar tudo certo. Mas sabe qual é a dificuldade? É praticar autonomia em casa, né, então, aí vem o meu lado de terapeuta, que eu tenho que cobrar dos pais que pratiquem essa independência, e vem meu lado de mãe, que eu sei qual é a correria de uma mãe atípica, a Aham. correria de terapias, que isso ninguém conta pra gente, né, que a mãe atípica tem uma correria É, louca de terapias diárias e de ir e vir, a criança não é autônoma como a gente gostaria, e é difícil você cumprir um horário e querer dar autonomia, então é um dilema, sabe, mas eu luto muito por isso, para me policiar e tentar praticar essa autonomia em casa, porque os pais precisam praticar isso, não só delegar
para terapeutas, sabe. Aham. E o teu esposo, ele é super protetor ou não? Não, ele é ótimo, assim, em termos Ele de ajuda nessa estimular. nessa autonomia? Sim, Tô te perguntando porque o ajuda. Adalto é super protetor, né. É. Ah, Não. Deixa a Manu entrar, ele é muito mais protetor do que eu. Aham. Ele ajuda, mas é o que eu tô te dizendo, assim, o corre-corre, eu não culpo a ele, às vezes, por fazer por ela, e sim porque o nosso corre do dia a dia é difícil, É, sabe. A gente de manhã, por exemplo, não tem ajuda e corre para lá e corre para cá, terapia todos os dias. Então, é. mas ele ajuda, ele estimula bastante, viu. Ele é um paizão. É. Fala aí para ele, ó. É um paizão e super parceiro, assim, muito bom a É, gente eu vejo ele quando ele chega com a Gabi, aí chega com a quentinha dela, ele cheio de faz a cuidado. marmitinha, sexta-feira é Bom, dia né. dele, faz as marmitinhas dela, arruma ela, Ah, que e legal. e vem outra coisa agora que me vem em mente, sabe, Helry, as mães solo, né, quantos pais saem de É, casa e como faz falta a gente que tem esse nosso parceiro, a é, gente sabe como é importante ter a parceria do pai em casa, né, e quantas mães não têm isso. é. É, a família para uma criança típica já é Uhum, fundamental a estrutura familiar, né. com certeza, é a base. É, e para criança atípica, então, nem se fala, né, nem se fala, Porque é porque, trabalho dobrado, né, a demanda é muito maior, né. muito maior, E a demanda de tudo, né. de É tudo. financeira, é espiritual, é emocional, É, física. é, A demanda é muito maior em todos os sentidos. muito maior. E para uma mãe que é mãe sozinha é bem puxado, né. É desafiador, viu. Eu vejo lá na clínica, eu tenho nas minhas 3 realidades, né, de clínica, de igreja e de voluntária da ação social, eu vejo mães solo, e são mães, assim, muito mais tristes, né, mais depressivas, mais cansadas, porque não tem o marido para ajudar, não tem uma rede de apoio. Rede de apoio custa caro, também É, é um artigo de luxo, além das terapias estão virando artigo de luxo. Você ter uma rede de apoio em casa é muito desafiador, porque é caro, é. então a gente vê as mães solo sofrendo e muito cansadas, não tem tempo para elas. Não tem tempo. Por isso é que eu tento, promover algumas coisas lá na clínica, conforme você falou, né. É o encontro que eu promovo para as mães, eu já dei massagem, spa de pés, café da manhã, Aham. e dia das crianças, as famílias poderem estar ali num parque brincando, descontraído, lanchando, porque não tem esse tempo, é muito cansativo o dia a dia. Você acha que o homem lida melhor com essa questão da tipicidade ou a mulher lida melhor com essa questão da tipicidade? Olha, Na descoberta. é, eu vejo os homens, assim, mais com uma máscara, sabe. Eu acho que eles não lidam bem também não, eu acho que a mulher mostra mais. Eu acho que os 2 sofrem, os 2 ficam cansados, mas a mulher reclama mais, né, acho que é da natureza da mãe, da mulher reclamar. O homem fica mais na dele, acho que ele é mais recluso, mas ele também sente, eu percebo isso. No seu caso, quem aceitou mais, quem venceu primeiro essa fase da descoberta da tipicidade? Quem se posicionou melhor com essa situação? Foi você ou foi teu esposo? Eu acho que fui eu, Foi porque já era a você? minha realidade Ah, profissional. é verdade, é É. diferente. Eu já tô no meio, então eu meio que eu passei o luto, mas eu tinha sempre que ter o outro lado de dar força para as mães que passam o mesmo que eu passo. Entendi. Então eu acho que para eles foi mais difícil. Tanto É. que ela estava rodando na sala, eu falei assim: ela tem autismo". Assim, na Assim, lata? na lata, e ele até hoje fala: "Como é que você fez isso comigo?". Até hoje nunca ele esqueceu esse fato, sabe. Também, Eu né? fui dura, né. É, Mas eu acho que é por isso, eu acho que eu já era vivi essa natural. realidade, eu estudo isso há muito tempo. Para mim foi mais natural, mas sofri também como mãe, É. claro. Alguns sonhos morrem, né. Mas também vem outros sonhos Vem, depois, e vem, a gente vem. começa a olhar É. valorizar outras coisas, sabe. Eu estava fazendo um solo aqui antes de você chegar, e eu Uhum, estava falando sobre isso. Eu não tive o luto. Eu falei exatamente sobre isso. Teve tem muitas mães que a gente escuta isso, né. uhum. "Ah, eu tive um período de luto". Eu não tive um período de luto, não tive mesmo.
eu fiquei, assim, aqueles 3 meses antes de sair o cariótipo, porque o TEA é diferente, né. É. O TEA você tem vários profissionais que juntam os diagnósticos para formar o diagnóstico do TEA, correto? Uhum, correto. O síndrome de Down não, ou tem ou não tem. É. Tu faz o cariótipo, que é o exame do DNA, Uhum. o exame vai dizer se tem lá um cromossomo a mais ou não. É. Então eu fiquei esse período que a Manu nasceu, que a pediatra falou da suspeita de ter síndrome de Down, até os 3 meses do resultado. Ela nasceu, ela me deu a notícia, falou que não tinha certeza, só com o exame. O exame demorou 3 meses para sair. Quando saiu o resultado 3 meses, aí naquele dia, eu lembro como hoje, a gente pegou a Manuzinha assim, eu botei a Manuzinha no colo, aí eu e o Adalto já estava com a cara inchada de chorar, né, que eu estava dirigindo e peguei o resultado do Uhum. cariótipo. E aí eu liguei pra ele, eu falei: "Ih, a Manu tem síndrome de Down". E eu chorei muito naquele dia. Só que aí eu botei a Manu no colo assim e falei assim: "Hoje vai ser o último dia que a gente vai chorar por isso. Uhum. Acabou". Assim, a gente já descobriu, ela tem. Então o que que a gente tem que fazer pra Manu se desenvolver, crescer, ser incluída na sociedade? Isso. E acabou, não teve mais, assim. Depois daquele dia, aí é o que você falou, é um novo mundo, né, É. a gente vai mergulhando nesse mundo, vai Uhum. aprendendo, como funciona, o que pode, o que não pode, como desenvolver, então você entra num mundo novo, né, É outra outra realidade. realidade. E aí depois que a gente pegou esse diagnóstico, eu não tive choro mais por causa da Manu. Hoje é o que eu Uhum. até falei, né, hoje a Manu, assim, é minha princesinha. Ah, é nosso maior amor, né, É, independente da condição que elas é, trazem. e eu vou te falar, Cecília, de coração, eu vou te fazer essa minha pergunta, e Uhum, pode ser bem sincera, se você uhum, depois não quiser nem que não vá no ar, a gente corta, não uhum, tem problema nenhum. Mas eu vou, assim, eu vou falar de mim e vou fazer essa pergunta pra você. Eu sou muito, muito, muito feliz mesmo, assim, uhum, pela Manuzinha do jeito que ela é. uhum. Eu amo a Manu do jeito que ela é. Se Deus falasse assim: "Helry, se eu voltasse ao passado, você mudaria a situação da Manu não ter síndrome de Down?" Vou te falar de coração, eu queria exatamente como ela é hoje. De Uhum. verdade, assim. Às vezes eu vejo que e eu vou perguntar pra você, mas às vezes eu vejo que assim, algumas mães sofrem muito pela condição da tipicidade do seu filho. Uhum. E eu vou te falar de coração, e quando eu falo da Manu, eu me emociono, porque a Manu Claro. é o meu xodó, né, assim. Uhum, E vou te falar de verdade, de verdade, de verdade, eu não sofro pela Manu ter síndrome de Down. Não uhum. sofro mesmo, assim, eu amo tanto, é tão incondicional, que E essa isso não aceitação me é traz muito sofrimento, de é, verdade, porque eu vejo que tem mães que sofrem. é. Ah, sofre porque a filha tem síndrome de Down, sofre porque o filho tem o TEA, sofre porque é um cadeirante. Eu não sofro por isso, de verdade, Uhum. sim. E Essa você? Me aceitação fala é de muito você. é assim, ó, essa De verdade, aceitação sem falo, vou falar. E essa aceitação é super importante, porque eu acho que a partir do momento que você aceita o seu filho do jeito que ele é o que você falou, você entra de cabeça numa outra realidade para ajudar ele dentro de tudo que ele precisa. Então, isso se chama aceitação. Se você me pergunta assim, Cecília, se você pudesse escolher a Gabriela com autismo e sem autismo, eu escolheria sem autismo, mas não porque eu não a aceito, e sim porque eu tenho medo do que ela vai sofrer no entendi. futuro, tá? Então, eu amo a Gabriela, é o maior amor abaixo de Deus é ela e meu Aham, marido, né? é. Mas a minha filha é meu tudo. Eu sou apaixonada, eu amo a Gabriela, eu aceito exatamente como ela é. Eu brinco até com as coisas que ela faz, não é como bullying. E Aham. sim, porque tá tudo bem ela se balançar, não me incomoda, eu tenho total aceitação da minha filha. Mas a minha preocupação é o mundo que vem, que vai encarar ela, o que ela vai encarar no mundo. Então, meu sofrimento é por isso. Então, se eu pudesse escolher, eu escolheria ela não ter. É mesmo? Porque eu tenho Ah. medo do que ela vai sofrer, Ah, do vai que ela sofrer já não, Deus vai sofre. cuidar, Deus vai preparar. Sabe por quê? Eu Quando torço por isso e oro vai, por isso e é. creio. Deus é lindo, é perfeito, Sim. né, ele cuida dos detalhes, ele cuida de tudo que é nosso, e eles foram projetados pelo Senhor, né, dessa forma, né, Deus Uhum. escolheu que viesse dessa forma, e é dessa forma que ele vai usar, e
a vida dela, no ministério dela, Eu creio, no eu peço para chamado que ela seja dela. feliz, né, é É. o que eu mais quero, assim, na vida, é que ela seja feliz. Uma das coisas que quando eu descobri que a Manu tinha síndrome de Down, que a gente é ignorante, né, até então, Uhum, era um dos questionamentos, eu falei assim: "Meu Deus, mas ela tem síndrome de Down, olha como que eu era ignorante", porque eu tive uma uhum. referência de criança de uma pessoa que tinha síndrome de Down, mas ele não teve um acompanhamento, ele não teve desenvolvimento, ele não Hum. falava, ele não andava. Então na minha cabeça era aquilo ali. Né, então eu falava assim: "Ai meu Deus, a Manu não vai ser feliz, a Manu não vai falar, a Manu não vai andar, a Manu não vai". Gente, a Manu é uma criança tão você Ela é muito conhece, a Manu é feliz. tão É feliz, a Manu é verdade. amorosa, a Manu é mais feliz do que muitas crianças que são É típicas. verdade, é verdade. Mas não é uma realidade, assim, das famílias, né, essa falta de aceitação, as mães sofrem muito, eu recebo muitas famílias com mãe, assim, realmente sem aceitar, né, o porquê comigo, né, É. e agora? Principalmente quando eu recebo mães de bebês às vezes, né, muitas Aham, vezes, não são aham. poucas. E aí quando a mãe se depara naquela situação de pós-parto, né, que já é difícil para qualquer mãe, É, de e ainda com uma sensibilidade. criança, ela tá mais sensível, É, né, os hormônios, e ainda com uma criança atípica, então eu vejo as mães, assim, com uma falta de aceitação, com depressão, e às vezes até não querendo aquela criança, sabe. Já é, passei algumas avaliações que eu tive crianças mães dessa forma, nesse estado, sabe, de não querer aceitar, de não querer a criança. E eu indico logo terapia, né. Eu é, digo: "Olha, é igual a máscara do avião", sempre falo isso. Você põe primeiro em você, para depois você cuidar da sua filha, do seu filho. Então você precisa se cuidar para cuidar do outro, estar bem para cuidar dele. E ele sente se você não está bem. Já percebeu isso? Como que eles sentem? Igual quando você liga, né, para tua mãe e a é. tua voz não tá legal e a mãe fala assim: "Que Que houve, houve? minha filha?" É, E a criança sente igualzinho. Se é, você não tá bem, a criança sabe que você não tá bem. E a criança não fica bem. Então a gente precisa estar o tempo todo se fortalecendo, mas a gente também não precisa ser guerreira 24 horas, né, porque somos humanas. é, Então, às vezes, só o fato de você, às vezes, sobreviver aquele dia, conseguir fazer tudo que você fez naquele dia já é uma vitória, é, porque a gente também não tem que ser forte todo o tempo. é, Mas é bom que a gente esteja bem, a gente se cuide, se trate, para que o nosso filho fique bem também. é, muito bom. Lá em casa, né, falando da questão da aceitação, o Adalto aceitou, assim, muito melhor do que eu de início. Aham, é É, mesmo. falava: "Amor, a Manu é perfeita, a Manu é saudável", e realmente a Manu é muito saudável. A Manu não precisou operar coração, Coração, normalmente ele geralmente, é opera, né. cardiopatia. A Manu não precisou, a Que Manu não bom, tem problema nenhum de saúde, nenhum, nenhum, a que Manu é muito bênção. saudável, é. E ele falava: "Não, ela é uma princesinha, ela é muito saudável, não sei o quê", e eu, né, no início aos prantos, e É, ele teve muito mais aceitação do que eu. Mas aí você estava falando de um ponto, eh, conforme eu já te falei, eu presido uma associação de policiais penais, né, sim. e eu recebo mais homens que não têm aceitação. Eu Uhum. já recebi um colega lá, que o filho dele devia ter na época, né, uns 7 anos. Que ele falou assim: "Reone, você é a primeira pessoa da polícia penal que eu desabafo que meu filho é autista. Olha, Eu não falo isso pra ninguém, nem um colega meu de trabalho sabe". negação total, né. É. E aí a gente começou a conversar, 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 e ele conversando comigo e tal. E aí surgiu o convite, né: "Vamos lá na igreja, porque lá, é o Bernardo, filho dele. O Bernardo vai se sentir bem, você vai gostar e tal". Mesmo ele sendo de outra religião, ele aceitou o desafio. Uhum. E resumidamente, ele foi pra nossa igreja, o Bernardo ficou super bem, coisa que ele não fazia lá fora, interagir com outras crianças. Ele Que bom. ficou super bem na salinha. Ele se apaixonou, né, como todo pai e mãe É, atípica se apaixona pela nossa igreja, projeto de principalmente inclusão muito bom, muito um bom, ministério lindo que a gente tem de inclusão lá, né. da IBA Atitude, Isso né, aí, faz a vamos propaganda. falar das coisas boas que Deus coloca na nossa vida. Com E certeza. aí ele foi, ficou, né, a família dele toda, o filho tem um filho adolescente também.
Toda a família dele entrou para a célula, Uhum. e hoje ele faz parte do nosso grupo lá de pais mais que Que especiais. Ele, a legal. esposa e o filho e o adolescente. É, para mim, assim, foi uma diferença, um divisor de águas a gente encontrar realmente uma igreja que tivesse inclusão. Porque conforme eu te disse, no início, antes de eu ir para Paraíba, eu não tinha nada em casa, né. Gabriela quebrava tudo, fazia muitas crises, assim, quase que diárias. Foi logo pós-pandemia, então a gente passou uma situação muito difícil. E aí eu tenho que falar da pastora Aline Santos, não tem como deixar de falar, porque ela foi, assim, uma bênção na nossa vida, ela É, foi na nossa casa, ela nos ajudou muito, e aí nos apresentou esse ministério lindo lá da igreja, a gente consegue frequentar, e aí a nossa vida foi restaurando de novo, né. Foi é. tudo restaurando e a gente encontrou aí a remédio adequado, e hoje, graças a Deus, minha casa está toda decorada e tenho televisão de novo, mas são períodos difíceis que a gente passa, viu, porque o autismo não são flores, né, não são É, flores, o dia a dia é difícil, tem seus desafios, né. é puxado, é puxado. É. Mas ô Cecília, e eu acho que a gente já deve estar acabando, Uhum. eh, mas cada atividade tem um desafio diferente, né. É. Tem, né, você vê também as pessoas que têm deficiência física têm também seus desafios, cada um é um desafio diferente, Sim, né. os típicos também trazem desafios, né. É. A diferença é que uma menina hoje na idade da Gabriela já está totalmente independente, né, então há 13 anos que eu vivo uma dependência da Gabriela em relação a diversas coisas que uma menina já não tem mais. Então os desafios mudam, eu acho, né, conforme as idades, conforme os diagnósticos. É, As comorbidades, a gente tem o autismo puro, a gente tem o autismo com TDAH, o autismo com TOD, a síndrome de Down com autismo, já quantos vi mesmo. pacientes. É, Então os desafios são muitos, mas mudam, né, são diferentes, mas sempre vai existir o desafio. é. E Se for atípico o típico tem, mas se for atípico tem os seus desafios, né. tem. Diferente, mas tem. E eu sempre falo, e é uma coisa que eu gosto de frisar, toda pessoa com deficiência, toda pessoa atípica, ela tem maiores necessidades que o outro, seja física, seja Uhum. emocional, seja financeira, ela sempre vai ter uma demanda maior, sempre vai ter uma demanda maior. Toda É, família, a família é atípica. é E junto, né. é a família, e a necessidade daquela família é diferente de uma família típica, né. É, E aí eu coloco até a importância das terapias, então, assim, é fundamental. Eu acho que ter as terapias para uma criança atípica, independente do diagnóstico, é fundamental. O estímulo para essa criança com profissionais adequados, com uma equipe adequada, isso faz total diferença, sabe, é, para o desenvolvimento dessa criança e para essa família conseguir viver melhor com essa criança no mundo, na vida. é. Vamos ver se a gente consegue abrir os olhos de quem realmente pode fazer alguma coisa, né. Uhum. Que haja mais política pública voltada para as pessoas com deficiência, para que seja de verdade efetivo, né, para que haja o tratamento adequado e que ela possa realmente viver a inclusão, né, que não seja só da boca para fora, mas que seja uma inclusão de verdade, verdadeira, As né. escolas, né, É outro desafio, né. nossa, é um desafio, acho que é o maior deles, né, É, que haja inclusão real, é. como eu falei, não só de uma rampa, mas de uma pedagogia adaptada, das outras Mediador, crianças né, conseguirem que não tem. fornecer uma mediação escolar. É, Eu fiz esse mês agora, que é o mês de abril, o mês de conscientização do autismo, eu fiz um panfleto falando sobre a Gabriela, o que ela que gosta, o que bom. ela não gosta, o que pode, o que não pode, conhecendo a Gabi. E vou dar Legal. para a escola, sabe, para Que os bom. amigos, porque eu acho que é assim que a gente começa a inclusão, né. É, É um passinho de cada vez, a gente vai conseguir, se Deus quiser, eu tenho fé, chegar à inclusão que a gente tanto precisa. vai sim. Faz aquele quadrinho, É pede uma para adulto ótima, um fazer, quadrinho, porque vou pedir. quadrinho chama a atenção da criança. Ótimo, ótimo, vou fazer. História da Gabi, Isso aí, né. é isso. É. É isso, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, falar, ou que não foi falado, que de repente você pensou assim: "Ah, eu poderia falar sobre isso"? Eu queria, assim, fortalecer as mães e os pais e as famílias atípicas, de que não estão sozinhos
de que é uma realidade de muitas de nós, que não escondam seus filhos, né, e que ajudem ao mundo a incluir, conforme eu disse, coloca um cordão do autismo, coloca um cordão de deficiência, explica para aquela pessoa que riu por que que a criança está fazendo aquilo, sem É, brigar, sabe. Eu acho que é isso. E cuide-se, as mães, os pais precisam se cuidar, sabe, para se fortalecer. Tenha uma fé, pratique um esporte, tenha um momentozinho, por mais que você ache que não tem, você vai conseguir ter um momento para é, conseguir ajudar de fato o teu filho. Você não está sozinho, né. isso É uma aí. jornada de muitas de nós. É, e muitas, né? Aí Muitas mesmo. procurem clínicas boas, com uma equipe multidisciplinar comprometida, de qualidade, porque não são todas as clínicas que fazem um trabalho de qualidade, sabe, É que não verdade. vise quantidade e que vise qualidade para um tratamento adequado para sua criança. Aqueles que podem, infelizmente os que não podem, têm que entrar numa fila do SUS, né. É, é. Vamos fazer o possível para mudar esse cenário aí, Isso, né, e ter um olhar mais inclusivo em todos os sentidos, né, de clínica, de política pública, de isso. educação, porque a sociedade como toda, são todas as esferas, né. Todas as É esferas. educação, é esporte, É, é, é tudo, com né, certeza. tudo que abrange o ser humano como um todo. A gente está precisando de políticas públicas para a inclusão verdadeira, né, que a gente precisa. É, vamos avançar, vai dar certo. É isso aí. Cecília, obrigada por ter participado desse bate-papo, espero que você tenha gostado. Eu que agradeço, foi um prazer, foi muito legal. Para mim foi um privilégio estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês, foi ótimo, eu agradeço, Helry. Ah, o privilégio foi meu. E é bom que a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabe, né. Aham. E é bom que você ficou à vontade, você falou que foi o primeiro, É verdade, foi o primeiro. é bom. Primeiro de muitos. Se Deus quiser. Falar sobre outras Que eu outras possa pautas, edificar né. outras famílias, né, outras vidas. Amém. É, com certeza. É isso, Bri obrigada. Obrigada a você, Helry.